Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo de hoje, então. Vamos falar hoje sobre as nuvens de Ishimoku, que na verdade não é um indicador, é um trade system. Porque tendo as nuvens de Ishimoku na tela, tu não precisa de nenhum outro indicador para operar. Ele fornece todas as informações que você precisa. Quem tiver interesse em se aprofundar mais sobre o assunto, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para esses dois livros, que são muito completos e detalham todo o funcionamento das nuvens de Ishimoku. Então, quem não está acostumado, uma primeira olhada assim, acaba se assustando, né? Acho que é muito poluído o gráfico, mas é só questão de costume mesmo. Depois que você se adaptar e se acostumar a usar, é muito prático. Então, o primeiro ponto é que a gente não precisa se atentar para esses nomes em japonês, não tem necessidade de ficar memorizando esses nomes em japonês. Então, vamos detalhar aqui basicamente o que compõe as nuvens de Ishimoku. É composto basicamente, essa linha azul aqui é uma média rápida, que é chamada de Tenkan-sen, mas não precisa saber disso, tem que saber que é uma média rápida, essa média azul. Essa vermelha aqui é uma média lenta, que é chamada de Kinjun-sen, a gente pode chamar só de média lenta, então temos uma média rápida azul e uma média lenta vermelha. E tem a Shikon-span, que é uma média atrasada. Por que atrasada? Se vocês olharem aqui, nesse dia aqui, eu parei o gráfico aqui, ó, nesse candle. E olha onde que está a média atrasada. Ela trabalha atrás dos preços. Então, a linha amarela a gente chama de média atrasada. E essas duas linhas aqui que formam a nuvem são médias adiantadas. Por que adiantada? O mesmo caso, ó, aqui está o último candle e olha onde que as médias que formam a nuvem estão, elas trabalham adiantadas. Então, essas linhas aqui são as médias adiantadas. E essas duas linhas formam a nuvem, que é a base do Trade System de Ishimoku. Formam essa nuvem aqui. No Profit você pode colorir, então eu sempre deixo com a coloração assim, vermelha é de queda e azul é de alta. Então, basicamente é isso. No primeiro, quem nunca trabalhou com nuvens de Ishimoku acaba se assustando, mas é bem simples. É só não se atentar para os nomes em japonês. A gente tem uma nuvem, as médias adiantadas, a amarela é uma média atrasada, a azul uma média rápida e a vermelha é uma média lenta. Só isso. Então, a média rápida, quando ela está plana, ela serve como suporte e resistência. Ela trabalha com os últimos 9 períodos, é a média das máximas e mínimas dos últimos 9 períodos. A inclinação dela vai definir a tendência de alta ou de baixa, e o ângulo dela define a força. Quanto maior a inclinação, maior é a tendência. A média lenta é a mesma coisa, só que aqui é 26 períodos, a média das máximas e mínimas dos últimos 26 períodos. Quanto maior a inclinação, maior é a tendência também. A média atrasada. Quando ela está acima dos preços, é uma possível alta. Quando ela está abaixo dos preços, é uma possível baixa. E aqui é importante, se não tiver nenhum obstáculo à frente, o que a gente chama de obstáculos? Se não tiver nenhum candle, uma barra de renko à frente, é chance de a tendência continuar. E o Kumo, a nuvem, preços dentro da nuvem é consolidação, a gente deve evitar de operar. Preço acima da nuvem, uma tendência de alta. Preço abaixo da nuvem, uma tendência de baixa. E ela serve muito bem como suporte e resistência. Quanto maior a espessura da nuvem, maior vai ser o suporte ou a resistência. Então, aqui seria uma tendência de baixa perfeita. O que a gente encontra numa tendência de baixa perfeita? Vamos analisar a partir desse candle aqui, tá? Então, o que a gente tem a partir... Se a gente parasse para analisar aqui, nesse momento aqui, o que a gente teria? A gente teria o preço abaixo da nuvem, as médias fora da nuvem e a nuvem futura de queda. O que é a nuvem futura? Aquilo que eu mostrei para vocês. São as médias adiantadas. O preço daqui e a nuvem já vai estar aqui na frente. Nesse caso aqui, a gente já tem uma nuvem de baixa e estreita. Significa que pode estar começando um movimento de baixa. Além disso, nós temos a média rápida abaixo da média lenta, a média rápida abaixo da lenta,
e a média atrasada abaixo dos preços, sem obstáculos. Então, nesse candle aqui, a média atrasada estava aqui, ou seja, não tinha obstáculo, não tinha nenhum candle na frente servindo de suporte ou resistência, estava livre para descer. Então, realmente, a partir daqui, a gente teve uma queda grande até esse ponto. Essa aqui, então, seria uma tendência clara de baixa. Uma tendência de alta, o que a gente vai encontrar? Analisando a partir desse ponto aqui. Os preços estão acima da nuvem, as médias fora da nuvem e a nuvem futura de alta. O preço está aqui, a nuvem futura vai estar aproximadamente aqui. Então, é uma nuvem estreita e de alta. Isso significa que pode estar iniciando um movimento de alta. A média atrasada acima dos preços e sem obstáculos. Quando esse candle estava aqui, a média atrasada estava aqui e não tinha nenhum candle na frente. Significa que ela estava livre para desenvolver a tendência de alta. O contrário seria aqui, um exemplo. Aqui, logo acima da média atrasada, a gente tinha candles. Significa que provavelmente o preço não vai subir, porque ele vai encontrar resistência. E foi realmente o que aconteceu. O preço caiu. E a média rápida acima da média lenta. Azul acima da vermelha, ou seja, a média rápida acima da média lenta. Então, a gente tem todos os pontos que a gente precisa para definir uma tendência de alta. Então, quais os setups que a gente pode trabalhar? O cruzamento da média rápida com a média lenta, o preço cruzando acima da média lenta, o preço cruzando a nuvem e a virada da nuvem. Então, o primeiro setup que a gente pode trabalhar é o cruzamento da média rápida com a média lenta. Então, aqui, esse cruzamento aconteceu aqui. Então, nesse exato momento, a nuvem futura era uma nuvem futura de baixa, aqui. Era uma de baixa estreita, significa que estava iniciando um movimento de baixa. As médias estavam abaixo da nuvem, as duas médias abaixo da nuvem. A média atrasada abaixo dos preços sem obstáculo. Aqui, média atrasada abaixo dos preços sem obstáculo. E o preço veio embora. No momento que houve cruzamento, o preço desabou. Esse é o primeiro setup, então, cruzamento da média rápida com a média lenta. O outro setup é o preço cruzando a média lenta. Aqui, ó, nesse candle aqui, o preço cruzou a média lenta, que é essa vermelha aqui. Então, o que a gente precisa? Que nesse momento, a média futura que está aqui seja uma nuvem futura de alta. Então, tá ok, a nuvem futura já era de alta e estreita, indicando que é um possível início de um movimento. As duas médias acima da nuvem, ok, as duas médias estavam acima da nuvem. E a média atrasada acima dos preços sem obstáculo. A média atrasada estava acima dos preços sem nenhum obstáculo à frente. Então, esse é um setup que funciona também. O preço cruzando a média lenta. Se a gente analisar, esse candle aqui também cruzou a média lenta para cima. Só que nesse ponto aqui que houve cruzamento, a nuvem futura ainda não era de alta, ainda era de baixa. Então, a gente não faria essa operação. Já nesse aqui, já tinha todos os sinais que a gente precisa para entrar. Quando o preço cruzou para cima a média lenta, a nuvem futura já era de alta. Outro setup que a gente pode usar é o preço cruzando a nuvem. Então, como que funciona? Nesse candle aqui, o preço cruzou a nuvem. A gente tem as médias abaixo da nuvem, as duas médias abaixo da nuvem. A nuvem futura de baixa e estreita, indicando que vai iniciar um movimento de baixa. E a média atrasada abaixo dos preços sem obstáculos. A média atrasada já estava abaixo dos preços e não tinha nenhum obstáculo. Então, quando o preço cruzou a nuvem, o preço baixou até 121 mil aproximadamente. Então, esse é o setup preço cruzando a nuvem. E o outro setup que a gente pode usar é a virada da nuvem, que acontece aqui, ó, quando a nuvem passa de queda para uma nuvem de alta. Então, o que a gente precisa? Que a média atrasada esteja acima dos preços sem obstáculos, que está acontecendo aqui. Que a nuvem atual seja de alta, porque a nuvem atual é uma nuvem de alta. E a média rápida acima da média lenta. A média rápida já estava acima da média lenta. Então, nesse ponto aqui, nesse candle aqui, quando houve a virada da nuvem, a gente tinha todos o que a gente precisava
para entrar na operação. E realmente, até tomamos um calor aqui que o preço voltou, mas o ideal é colocar o stop sempre abaixo da nuvem. O preço voltou, mas foi embora depois. Então, pessoal, uma forma bem simples, didática e rápida de apresentar as nuvens de Shimoku. Quem tiver interesse em se aprofundar mais, eu deixei 2 livros para baixar o link na descrição. E quem tiver dúvida é só deixar nos comentários aí ou me mandar um WhatsApp. Valeu!